A história de Samuel começa em uma época de grande instabilidade em Israel. O povo estava espiritualmente disperso, cada um seguindo o seu próprio caminho, e a voz de Deus parecia distante, quase silenciada. Em meio a esse cenário, uma mulher chamada Ana vivia uma dor profunda e silenciosa. Ana era casada com Eucana, um homem que a amava muito, mas ela carregava um sofrimento diário. Não conseguia ter filhos. Ano após ano, durante as visitas ao tabernáculo em Siló, ela derramava sua alma diante de Deus. Suas orações eram tão intensas que ela nem emitia som, apenas movia os lábios em um choro silencioso. Foi em um desses momentos de angústia que ela fez um voto sincero. Se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria de volta ao Senhor por todos os dias de sua vida. A oração de Ana tocou o coração de Deus. Seu clamor foi ouvido e a promessa se cumpriu. Ana engravidou e deu à luz um menino, a quem chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Ele cresceu rodeado de amor, mas Ana sabia que ele não lhe pertencia. Assim que o menino foi desmamado, ela cumpriu sua promessa. Com um coração apertado, mas cheio de gratidão, levou-o ao tabernáculo e o entregou aos cuidados do sacerdote Eli. Todos os anos, ela voltava para visitá-lo, trazendo uma pequena túnica que ela mesma costurava. Cada ponto era um gesto de amor materno que atravessava a distância. No tabernáculo, Samuel aprendeu a servir desde cedo. Ele ajudava Eli nas tarefas sagradas, cuidava do templo e observava tudo com um coração humilde e um desejo genuíno de agradar a Deus. Foi nesse ambiente de simplicidade e devoção que algo extraordinário aconteceu. Numa noite tranquila, enquanto dormia perto da Arca da Aliança, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Samuel, ele prontamente se levantou e correu até Eli, pensando que o sacerdote o havia chamado. Mas Eli disse que não. Isso se repetiu por 3 vezes. Foi então que o velho sacerdote percebeu que aquele chamado não era humano, era a voz do próprio Deus. Eli instruiu o menino: se ele te chamar de novo, responda, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Pouco depois, a voz chamou novamente. Samuel, com o coração acelerado, respondeu como havia sido ensinado. Naquela noite, Deus falou diretamente com ele pela primeira vez, entregando uma mensagem forte e difícil sobre o futuro da casa do sacerdote Eli. Era apenas o começo de uma longa jornada como porta-voz de Deus. Com o passar do tempo, Samuel cresceu em sabedoria e graça, tanto diante de Deus quanto do povo. Todo o Israel começou a reconhecer que ele era um profeta do Senhor, e nenhuma de suas palavras caía por terra sem se cumprir. Samuel se tornou juiz, líder espiritual e uma bússola moral para a nação. Sua principal missão era chamar o povo de volta para Deus, afastando-os da idolatria e lembrando-os da aliança que tinham com o Senhor. Em diversas ocasiões, Samuel convocou o povo ao arrependimento. Sob sua liderança, Israel destruiu seus ídolos, jejuou e se humilhou. Quando os filisteus, inimigos históricos, ameaçavam a nação, Samuel orava e Deus respondia com poder, garantindo vitórias milagrosas. Foi um tempo de renovação da fé e de restauração. No entanto, o tempo trouxe novas mudanças. Quando Samuel envelheceu, nomeou seus filhos como juízes, mas eles não seguiram seu exemplo de integridade. Corruptos e gananciosos, eles decepcionaram o povo. Diante dessa situação, os líderes de Israel foram até Samuel com um pedido que partiu seu coração.
Eles queriam um rei, assim como todas as outras nações. Samuel sentiu-se rejeitado, como se toda a sua vida de dedicação tivesse sido em vão. Mas Deus o consolou, dizendo: não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Mesmo assim, Deus instruiu Samuel a atender ao pedido do povo. Samuel os advertiu sobre as consequências de ter um rei: impostos altos, serviço militar obrigatório e perda de liberdade. Mas o povo insistiu. Então, Samuel ungiu Saul, um jovem alto e de boa aparência, como o primeiro rei de Israel. No início, Saul demonstrou humildade e obediência. Porém, o poder corrompeu seu coração. Ele começou a desobedecer às ordens diretas de Deus, agindo por impulso e orgulho. Samuel o confrontou várias vezes, mas o rei se afastava cada vez mais do caminho do Senhor. Foi então que Deus enviou Samuel em uma nova e secreta missão. Ele foi até Belém, à casa de um homem chamado Jessé. Lá, Deus lhe revelaria o próximo rei. Jessé apresentou seus filhos, um por um, todos fortes e imponentes. Samuel quase escolheu o mais velho, mas Deus o corrigiu. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nenhum dos filhos presentes era o escolhido. Samuel perguntou se havia mais algum. E Jessé respondeu que sim, o mais novo, Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Quando Davi foi chamado, um jovem de aparência simples, mas de coração puro, Deus disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Em uma cerimônia íntima, Samuel ungiu Davi como futuro rei de Israel, marcando o início de uma nova era. Já idoso, Samuel viu o começo da jornada de Davi. Enquanto se retirava da vida pública, ele havia cumprido sua missão com fidelidade inabalável. Guiou a nação, ouviu a voz de Deus quando ninguém mais ouvia e preparou o caminho para os planos divinos. Quando Samuel morreu, todo o Israel chorou por ele. Ele foi um pilar espiritual, um homem íntegro e totalmente entregue a Deus. Sua vida nos mostra que grandes histórias podem nascer da dor, mas se transformam em propósito quando confiamos em Deus. Samuel é lembrado como o profeta que soube ouvir, o líder que soube guiar e o servo que soube obedecer. Sua história nos desafia ainda hoje a ter a mesma sensibilidade espiritual e a fazer a mesma oração que ele fez naquela noite silenciosa. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo como este.